No próximo capítulo da novela Força de Mulher, Bahar fala para Arif que Doruk continua falando que viu o pai e diz que aquilo está acontecendo por culpa dela. Arif pergunta para Bahar por que ela está dizendo aquilo, pergunta por que ela acha que a culpa é dela. Bahar fala que sabe que a culpa é dela. Diz que Doruk esperava ver o pai desde quando ele era menor e ela acabou alimentando o desejo dele. Acabou deixando ele acreditar que aquilo seria possível. Diz que ela errou muito ao dizer para Nissan e Doruk que o pai deles estava ali por perto. Conta que ela disse a eles que o pai deles só estava escondido. Ela fala que disse a eles coisas que não faz o menor sentido. Ela fala que foi desse jeito que ela alimentou a esperança de Doruk e Nissan de um dia ver o pai, já que ela acabou fazendo eles acreditarem que seria possível. Ela diz que agora ela sabe que ela errou, fala que agora ela sabe que deveria ter dito a verdade desde o início para Doruk e Nissan. Diz que se não tivesse criado uma esperança, agora as coisas seriam diferentes. Diz que se ela tivesse feito certo, agora ela estaria evitando o sofrimento totalmente desnecessário. Arif diz para Bahar que a culpa não é dela. Fala que ela fez o que achou que era certo fazer. Bahar fala que infelizmente a culpa é dela sim, mas fala que como ela nunca tinha enfrentado nenhum problema por causa do que disse, ela não tinha parado para refletir, para pensar melhor no que havia dito. Por isso ela continuava alimentando a esperança dos filhos. Ela conta que aquela foi a primeira vez que Doruk diz que viu o pai. E em seguida ela pergunta para Arif se o homem realmente se parecia com Sarp. Arif diz que na verdade ele não sabe. Fala que ele nunca viu de fato o marido dela. Diz que tudo que ele viu foi aquela fotografia lá na casa dela. Bahar pergunta se o homem parecia com Sarp naquela fotografia. Ele fala que não se parecia e fica bastante pensativo. Logo em seguida, ele pergunta para Bahar o que aconteceria se Sarp voltasse um dia. Pergunta o que ela faria. Bahar diz que não tem por que responder aquela pergunta dele, pois não tem como aquilo que ele disse acontecer. Arif pergunta e se realmente Sarp estiver vivo, pergunta o que ela faria se ele aparecesse ali na frente dela. Pergunta se ela o aceitaria de volta. Ela fica sem entender nada nessa hora e pergunta que tipo de pergunta é aquela. Ele pede para ela pensar e responder a ele o que ela faria se isso acontecesse um dia. Enquanto isso, Seida fala para Ielis que ela ficou muito chateada quando escutou Doruk dizer que viu o pai. E nesse exato momento ela percebe que está conversando sozinha, pois olha para Ielis e percebe que ela está cochilando e pergunta para a amiga se ela não escutou nada do que ela disse. Ielis deixa bem claro que não, pois em vez de responder a pergunta de Seida, ela pergunta se Bahar já voltou. Seida fala para a amiga que ainda não. E Ielis diz que já está tarde e pergunta onde será que Arif e Bahar estão. Debochadamente Seida fala para Ielis que vai se saber o que Arif e Bahar estão fazendo naquela hora. E em seguida fala que Arif deve ter levado Bahar para espairecer um pouco. Diz que no máximo foi isso que aconteceu. Ela fala para a amiga não se preocupar. Diz que Bahar com certeza em breve estará lá. Ela diz que com certeza Arif faria qualquer coisa por Bahar,
pois ele sempre pensa nela. Elis diz que isso não quer dizer nada, pois no começo todos os homens são iguais. Fala que prova disso foi o que aconteceu com ela. Pergunta para Seida se ela não se lembra dela contar como Teumã a tratava no começo. Diz que no começo tudo era lindo. Fala que Teumã parecia estar realmente apaixonado por ela. Porém, com o passar do tempo, ela simplesmente foi descartada. Seida diz para Elis que Arif não tem nada a ver com Teumã. Fala que ele é diferente. E Elis fala que Arif é igual a qualquer outro homem. Diz que com o passar do tempo, ele vai mostrar quem realmente ele é. Seida fala que nem todos os homens são iguais. Ela diz que acredita que existem homens bons, mas diz que ela sabe que não existem muitos. Fala que acredita que eles existem e diz que com certeza Arif é um deles. Ela diz para Elis que encontrar um homem como Arif é como encontrar uma agulha no palheiro. Por isso é preciso ter muita sorte. E Elis pergunta para Seida se ela realmente acha que precisa de ter muita sorte para conseguir encontrar um homem bom. Seida dá risada e pergunta para a amiga se ela está perguntando aquilo porque está procurando um homem como Arif. E Elis fala que ela encontrou um espantalho e pergunta se aquilo conta. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Andradina, de Taquari, de Corumbá. Enfim, me conte ali nos comentários. Seida percebe que Bahar e Arif chegaram e fala para Elis que Arif foi dar uma olhada no café e diz que ela vai descer para ajudar Bahar. Bahar fica pensando na pergunta que Arif fez a ela e decide ir até o café para dizer a Arif que ela não aceitaria. Ele fica sem entender nada nessa hora. Fica parado. Ela diz que foi até lá para responder a pergunta que ele fez no carro. Diz que ela não aceitaria Sarp de volta. E depois de dizer isso a ele, ela sai e vai direto para o apartamento dela. E ela já chega pedindo desculpas a Seida. Fala que ela não pensou que fosse demorar tanto. Seida diz para a amiga que ela não precisa dar explicações. Fala que basta ela entrar e pronto. Bahar fala que o problema é que ela está se sentindo mal com aquela situação. Diz que ela foi passear enquanto elas estavam trabalhando. E Elis fala para Bahar que ela não precisa se preocupar. Diz que ela e Seida ficam felizes simplesmente por ela estar um pouco mais tranquila. Bahar diz para Seida e Elis que elas devem ir para casa, pois com certeza elas estão muito cansadas e merecem descansar. E Elis pergunta para Bahar se Arif disse alguma coisa diferente a ela. Bahar acha estranho a pergunta da amiga e pergunta do que ela está falando. E Elis acaba ficando sem saber o que dizer nessa hora. Seida diz para as amigas que realmente é melhor elas pararem. Fala que ela realmente está cansada e realmente precisa descansar. Diz boa noite a Seida e vai para a casa dela. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.